Bom dia! Tô sumida, gente, tô doente, mas eu vim aqui compartilhar algo que o Senhor falou comigo agora pela manhã. Esses últimos dias, para nós que somos cristãos, lembrando que essa palavra é para quem é cristão, que vai me entender. Acredito que a gente tem passado por dias, assim, vendo alguns acontecimentos, perseguição, coisas que têm nos deixado apreensivos, apavorados de uma certa forma, preocupados. Enfim, com as notícias, né, que a gente tem visto aí pelo mundo, algumas pessoas também falando besteira, alguns não falando besteira, mas sofrendo perseguição, dando lugar, né, para o inimigo gerar perseguição e tudo mais, e a gente fica sem saber, né, o que será de nós. Mas nós devemos crer que tudo está sob o controle do Senhor, né? Até o governo, quem institui é o Senhor. E como dizem por aí, uma frase famosa, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Muitas vezes Deus permite algumas tempestades para fazer a gente amadurecer um pouco, para tirar um pouco a igreja da zona de conforto. Mas eu estava lendo um devocional agora pela manhã, e aí o devocional nem era sobre isso, mas citou uma passagem, e aí eu vim na Bíblia procurar, falando a respeito de Elias, né? Como todo mundo, quem é cristão conhece a história, né? Que fala um pouco a respeito, os estudiosos falam que Elias provavelmente sofreu de uma depressão. Ele foi profeta ali num período em Israel em que o povo de Deus estava sofrendo uma grande perseguição através de Jezabel, esposa do rei Acabe, em que ela estava mandando matar mesmo, exterminar todos os profetas do Senhor. E Elias era ali o profeta porta-voz de Deus que trazia, né, juízo, admoestava, né, e também sofria muita perseguição. Acabe e Jezabel tentavam de todas as formas matar Elias, e Deus o livrava e cuidava dele. E aí, em um dado momento da história, né, para vocês verem como até Elias, que viu Deus fazendo tantas coisas, que ouviu a voz de Deus tantas vezes, ele se sentiu sozinho, abandonado, ele sendo o único profeta que restou em Israel, né? E ele passa a questionar a Deus, né? Aqui em 1 Reis, ele fala assim: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E aí o próprio Deus aparece, né? Fala com ele, na verdade, a respeito da sucessão, que então ele ia ungir outro profeta para ficar no lugar dele, Eliseu, né? E que ainda haviam remanescentes fiéis, né? Deus dá aqui algumas orientações do que ele ia fazer ainda antes de aposentar o ministério dele, mas ele fala aqui, no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Às vezes a gente se sente sozinho, parece que estamos fazendo a obra sozinho, parece que somos os únicos que estamos ali e, de repente, num determinado ciclo social, né, seguindo a Deus, buscando falar da palavra de Deus, principalmente quem tem esse ministério como Elias, né, de vir trazendo essa exortação. Mas pode ter certeza que Deus, ele não abandona os seus. Um pouco antes, um capítulo antes, a gente vê que quando começou essa perseguição aos profetas, Jezabel, né, buscando matar os profetas de Israel, Obadias... Então, assim, gente, a terra estava passando por um período de fome. Aqui, nessa mesma passagem de Obadias, o rei Acabe sai com Obadias para eles procurarem rios, riachos, para dar, né, água, alimento pro gado ali, pros cavalos, se eu não me engano, para que não tenha que matar os animais. A terra estava passando por um período de fome. E Deus usa um filho dele para esconder os profetas e os alimentar, para que nada os faltasse. Então, o que eu tenho para te dizer...
Se você tá se sentindo aí sozinho no ministério, se você de repente tá num ciclo social em que realmente só você é cristão, ou ainda pior, porque hoje a gente tem visto dentro das igrejas se levantarem, né, pessoas que têm seguido falsos profetas, né, que só querem ouvir aquilo que agrada aos próprios ouvidos. Então, muitas vezes aquele que prega a verdade se sente sozinho. Tenha certeza que você não é o único que foi chamado. Se você não cumprir o seu chamado, Deus vai levantar outro. Quando Elias não aguentou mais, Deus levantou Eliseu. Entendeu? Mas o importante é você fazer parte. Deus te escolheu para fazer parte do propósito do plano dele. Mas se você não estiver disponível, Deus vai levantar outro. E você não tá sozinho, Deus guarda o seu povo. Então, se você tá passando por esse momento, algum momento de medo, de aflição, com as notícias, com as coisas que se tem ouvido, por alguma perseguição, talvez no seu trabalho, talvez na sua família, por falar de Deus, ou às vezes até dentro da própria igreja, dependendo de onde você esteja plantado, tenha certeza que se Deus te plantou é porque Ele quer te levantar e te usar para algo. Continue firme na palavra do Senhor, que ainda tem 7.000 remanescentes fiéis e Deus cuida dos seus. E só para esclarecer, quando eu falo de ministério, isso aqui não é pra você, de repente, creio que muitos têm chamados, mas eu não tô falando pra quem é pastor, pra quem tem uma liderança. Caso você não saiba, todos nós que aceitamos Jesus já temos um ministério, o ministério da reconciliação. Então Deus, Ele conta conosco pra cumprir esse chamado, pra cumprir o ID. Então pode ter certeza que você que tá aí, que aceitou Jesus, que já passou por esse processo de conversão, de libertação, amém. Deus te chama para ser um semeador, né? Os campos já estão férteis, né? Deus procura os trabalhadores. Então, onde Deus te plantou, no seu trabalho, na tua casa, na tua família, você é a pessoa que Deus escolheu para estar ali naquele momento, tá? Não esqueça que nós somos cartas escritas por Deus para a nuvem de testemunha que nos cerca. E Ele conta com você.